E aí galera, sensacional? Hoje eu tenho um super vídeo para vocês. Atendendo a pedidos, eu vou ensinar como você fazer um horário de estudos. Em primeiro lugar, é importantíssimo que você entenda que ninguém é igual. Então um horário de uma pessoa não necessariamente funciona para outra pessoa. Respeite a sua individualidade em primeiro lugar. Dito isso, cuidado inclusive com o tempo, porque não necessariamente o que você rende em uma hora é o que o seu colega rende em uma hora. Escrever uma redação para o Enem, algumas pessoas conseguem escrever em uma hora, outras só conseguem escrever em 1 hora e 30 minutos, outras apenas em 2 horas. E tudo bem, desde que você conheça a si próprio. Na aula de hoje, eu quero dar algumas dicas aqui fundamentais e eu tenho certeza de que, se você as seguir, vai mudar a sua forma de estudar. O primeiro passo é, em primeiríssimo lugar, separar disciplina por disciplina as matérias que você precisa estudar. E depois disso, quando você separar, separe as matérias que você tem mais facilidade e as matérias que você tem mais dificuldade. Aprenda quanto tempo você precisa para assimilar física, por um exemplo. Quanto tempo você precisa para assimilar biologia. E entenda que há matérias que você precisa estudar mais, há matérias que você precisa estudar menos, e tudo isso tem que estar organizado no seu horário, bem detalhadamente. Deixe também um tempo vago, para que você possa processar as informações daquilo que você estudou. Nesse tempo vago, entre uma matéria e outra, você pode ir beber uma água, você pode tomar um banho, você pode conversar com um amigo, mas cuidado, sem tirar muito foco, porque o foco tem que ser sempre render nos estudos. Dito isto, venham para aqui comigo. Olha só, separar as matérias. Quando você separar as matérias, aparecerão as matérias que você tem mais dificuldade. E aparecerão as matérias que você terá mais facilidade. Quando isso acontecer, para as matérias que você tem mais dificuldade, você precisa estudar mais. As matérias que você tem mais facilidade, você precisa estudar menos. Eu vejo várias pessoas que adoram biologia. E quanto mais elas gostam de biologia, mais elas estudam biologia, melhores elas ficam em biologia, e aí tudo bem. Só que além disso, você tem que lembrar que há outras disciplinas das quais você não gosta, que também precisam da sua atenção. Dedique mais atenção àquelas matérias que você tem mais dificuldade. Dedique menos atenção àquelas matérias que você tem mais facilidade, aquelas das quais você mais gosta. Separa no horário bem organizadinho isso. Lembre-se também do seguinte, há um horário que você rende mais e há um horário que você rende menos. Por um exemplo, das 12 horas até as 14 horas, eu rendo muito pouco. Dá um sonozinho, dá uma vontade um pouco de dar uma cochilada após o almoço. Então, para mim, esse é o pior horário. Eu evito o máximo marcar qualquer compromisso neste entremeio, de 12 até as 14 horas. Uma aula para mim, das 12 às 14 horas, seria um verdadeiro suplício, porque esta é a hora que eu menos rendo. Em compensação, das 22 horas até a 2 horas da manhã, é o horário em que eu rendo melhor. E então, as matérias que eu sinto mais dificuldade, eu coloco para estudar nesse horário que eu tenho mais facilidade de aprender. No meu melhor horário, eu coloco a minha pior matéria. E no meu pior horário, eu coloco a minha melhor matéria. Porque imagine você estudar no seu pior horário a matéria que você tem mais dificuldade. Seria o caos.
E às vezes, claro, isso não acontece. Mas o que é que acontece? Muito. Você pega o seu melhor horário, você pega a sua melhor matéria e estuda. E aí, tudo bem, você rende o máximo. Sensacional. O grande problema disso é que existem outras matérias. Você não estuda apenas aquilo de que você gosta, pelo menos não até você passar no curso superior, ou não até você passar no concurso para o qual você quer. Até lá, vai ter matéria da qual você gosta e vai ter matéria da qual você não gosta. Então, essa ponte daqui é muito importante você estabelecer. Dito isto, o tempo para você estudar. É muito importante que você entenda qual é o seu tempo ótimo. E aí, o seu tempo de estudo, ele tende a mudar semana a semana. Se você está começando a estudar agora, você vai sentir um pouco mais de dificuldade. E aqui, no primeiro tempo de estudo, mais importante do que qualidade é frequência. Você precisa ter uma frequência correta. Estudar sempre de maneira disciplinada. Com prazer, mas de maneira disciplinada. Para você ter uma ideia do que eu estou lhe informando, você pode fazer esse horário de estudo de acordo com a sua necessidade. Porque você tem, por exemplo, aqui na plataforma do Português Sensacional, a disponibilidade para você assistir às aulas a hora que você quiser. Então a plataforma do Português Sensacional ajuda muito você a fazer o seu horário. Eu nunca assisti a uma aula das 22 horas até 1, 2 horas da manhã. E eu acho que se eu assistisse a uma aula, eu sentiria uma enorme facilidade. Mas você pode assistir aqui no Português Sensacional a aula no seu melhor horário. Seja ele meio-dia, seja 1 hora da tarde, seja de madrugada, você pode assistir. Você tem a vantagem de fazer o seu horário. Dito isto para você, preste bem atenção, mantenha uma frequência, uma organização. Se você vai fazer o Enem, a minha dica é treine redação sempre no mesmo horário que você vai escrever a redação do Enem. No caso, 13 horas mais ou menos. É nesse horário que você vai escrever a sua redação no dia do Enem. Leve a sério isso. Use a caneta preta transparente, porque é a caneta que você vai levar para fazer a redação no Enem. Esses detalhes fazem total diferença. Estude, faça simulados para concurso no horário em que concursos ocorrem normalmente. Isso tudo ajuda muito. Voltando à questão do tempo, fique muito concentrado com a sua frequência. Então, o seu horário de estudo, ele vai ser distribuído mais ou menos assim. Então, você vai ter os seus dias da semana e terá domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E aí você ou estuda sábado ou não estuda, faça o seu horário. Respeite as suas limitações também. Não adianta na primeira semana você estudar muito e na semana subsequente você não render. Então, mais importante que qualquer coisa é frequência. Nesse seu horário aqui de estudos, você vai colocar a hora em que você acorda. Por um exemplo, se você acorda às 6 horas da manhã, até a hora em que normalmente você vai dormir. Sei lá, suponha que você durma às 23 horas. Organiza hora a hora. Se você rende mais meia hora de estudo, estude meia hora. Há pessoas que rendem mais estudando uma disciplina por dia. Há pessoas que rendem mais estudando várias disciplinas por dia. E acredite no que eu vou lhe dizer, não há uma fórmula mágica. Não existe uma fórmula da aprovação que tenha funcionado para João, que funcione para Maria. Descubra a sua fórmula. A fórmula mágica é a sua fórmula. É a fórmula que você vai criar.
E como é que você cria? Você cria testando essa sua fórmula. Testa ela. Se conheça. Como é que eu rendo mais? Eu rendo muito mais, Rodrigo, estudando de meia em meia hora. Então, eu estudo meia hora, aprendo, absorvo, é massa. E aí, capricha nisso. Não, Rodrigo, eu rendo muito mais estudando uma disciplina por dia. E aí você faz um horário de estudo fazendo esse teste. Em uma semana, estuda uma disciplina por dia. Analisa o quanto você rendeu. Na outra semana, estuda mais fragmentado. Veja o quanto você rendeu. Se conheça. Essa é a grande chave. As pessoas, elas pregam muito fórmulas secretas que servem para todo mundo. Porque a gente está vivendo numa era industrial. Então é muito fácil você chegar e dizer, ó, essa fórmula serve para você. A verdade é, essa fórmula não necessariamente serve para você. O que eu defendo é, crie os seus próprios horários. Conheça a si mesmo. Não existe um horário universal. Não existe isso de, o que é que funciona, Rodrigo? Funciona estudar uma disciplina por dia. O que é que funciona, Rodrigo? Funciona estudar várias disciplinas por dia. O que é que funciona para você? Encontre a sua fórmula. Agora, algumas dicas são interessantes. Alterne as disciplinas. Então, não estude matemática, física, química, tudo junto, porque o seu raciocínio será um raciocínio muito lógico. Prefira estudar matemática, história, física, alternando isso para que haja uma distribuição das duas áreas do seu cérebro. Uma área mais racional, uma área muito mais linguística ou humanizada. Vai alternando isso. Não, é por uma questão de não dar desgaste. Mas se você gosta de estudar em um dia todas as matérias de cálculo e se isso funciona para você, segue o meu conselho primordial. E qual é ele? Capriche naquilo que você identifica como faz de você o melhor. Você quer aprender a fazer um horário de estudo? A grande notícia é, essas dicas ajudarão. Mas o seu horário de estudo será muito mais eficiente quando ele for um horário de estudo feito por você mesmo, respeitando as suas limitações, respeitando as suas dificuldades, as suas facilidades, o seu tempo, muito mais do que qualquer outra pessoa que faça um horário de estudos por você. Não dê a outra pessoa aquilo que você tem a responsabilidade de fazer. Faça você mesmo e você verá que renderá muito mais. Diante de tudo isto aqui que você aprendeu, não se esqueça de que disciplina é fundamental. Você pode ter o melhor horário de estudo, mas se você não o cumprir, não vale de nada. O melhor horário de estudo é aquele que você tem a capacidade de cumprir. Então não se esqueça, frequência, cumpra. Para você ter resultados na sua vida, você precisa, em primeiro lugar, de muita, não é pouca, disciplina. Até quando você vai ficar aí esperando que as coisas acontecem? Milagres não acontecem. A responsabilidade é sua. Encara essa responsabilidade. Chegou a hora de passar. Olha para o relógio. Hora de passar. Acorda. Então estuda severamente. Pague o preço, porque pagando o preço você terá resultado. É uma grande honra para mim fazer parte da sua história da aprovação. Este site existe para isso, para levar você à realização do seu sonho. Mas sonhos não se conquistam dormindo. Sonhos se conquistam com suor. Você vai chorar várias vezes diante do livro. Estude diante do livro chorando. Aguente, mantenha a frequência. Eu não conheço ninguém que tenha passado sem pagar um preço alto. Eu não conheço ninguém que tenha tirado 1000 na redação do Enem sem se esforçar muito, sem chorar. E eu digo isso porque eu acompanhei de perto tanto Cecília
como Teresa, como Luana. E era um sacrifício, e eu lembro-me muito delas dizerem para mim: Rodrigo, eu não aguento mais, e começarem a chorar. Essas lágrimas, elas regavam a aprovação delas. E foi exatamente por conta dessa lágrima que elas passaram. Chegou a sua hora. Chegou a sua hora de pagar o preço. Então vai lá, se esforça e passa. Como eu disse, é uma enorme honra ter você aqui neste site. E se você puder divulgar o trabalho para que o Português Sensacional possa ajudar cada vez mais a outras pessoas, eu ficarei ainda mais honrado. Um abraço e até o próximo encontro.